A paz de Deus com todos meus irmãos deste grupo musical CCBRS. Hoje vamos dar sequência nos vídeos do manual de orientação orquestral sobre cada instrumento. Hoje vamos falar um pouco sobre a tuba. Carmon Wagner de Caxias do Sul. Deus abençoe. Então, irmãos, para compreendermos a evolução da tuba, porque a tuba ela teve uma constante evolução, precisamos saber que a tuba ela é classificada como aerofone, ou seja, é um tubo que com uma coluna de ar ele age como amplificador sonoro através de uma vibração labial. A tuba ela está na categoria de instrumentos cônicos, ou seja, instrumentos que o seu tamanho aumenta gradativamente, desde o túnel até a campana. Esses instrumentos possuem um timbre suave e aveludado. Muito importante guardarmos isso, meus irmãos. A tuba é um instrumento cônico que possui um timbre suave e aveludado. Serpentão. Creio que muitos já ouviram falar sobre esse instrumento. A serpente ou serpentão é o mais antigo instrumento de sopro grave que podemos considerar como um antecessor da tuba. Ela foi inventada por Edmé Guillaume, de Auxerre, é uma cidadezinha da França, foi no fim do século XVI. Esse formato em S desse instrumento que os irmãos estão vendo já era conhecido porque 2 séculos antes já havia trompetes em formato de S, então não era algo estranho na época. Esse Guillaume, nome dele, por ser religioso, ele desenvolveu esse instrumento para reforçar a base do coral de vozes da sua igreja, de uma igreja. E posteriormente, claro, passou a integrar orquestras e bandas militares, mas o seu primeiro objetivo era para fazer a base, o pedal de um coral de vozes. O Wolfclade, irmãos, é feito todo de metal e o modelo mais convencional possuía 11 chaves. Sua afinação era em dó e em si bemol, sendo em dó a mais utilizada. Ele foi construído para substituir o serpentão, a qual nós estávamos falando dele. Um dos principais críticos desse instrumento, chamado Hector Berlioz, afirmou uma coisa sobre ele: nada é mais grosseiro, eu diria mesmo, mais monstruoso e menos projetado para combinar com o resto da orquestra. Então, irmãos, ele rapidamente saiu em desuso, porque ele era muito grosso, uma coisa não combinava com a orquestra. E este instrumento ele é considerado um antecessor direto da tuba. Bombardão. Então, irmãos, bombardão, a pronúncia bombardão esteve muito tempo no nosso meio. Então hoje vamos tentar falar um pouco sobre o bombardão. A partir de 1820, irmãos, construtores de diferentes países eles utilizavam este termo, bombardão, em inúmeros modelos de instrumentos. Por exemplo, construtores alemães utilizavam o termo bombardão ou bombardone, na época, porque vem do italiano, se referindo ao Wolfclade baixo, que é um antecessor direto da tuba, que nós já comentamos aqui. E por isso que também se referiam à tuba como bombardão, bombardone, devido a esse antecessor direto. Então, como se denominava o antecessor direto da tuba como bombardão, talvez isso deu sequência quando passamos para a tuba. Mas o nome patenteado, o nome correto é tuba, batuba, tuba baixo. A primeira tuba. Então, irmãos, o único instrumento da orquestra moderna cuja data de nascimento sabemos com precisão é a tuba.
Esta data foi no dia 12 de setembro de 1835, chegando na metade do século XVIII, por William Wipprecht e Johann Moritz de Berlim. Creio que seja isso a pronúncia correta. Foi patenteado como batuba ou tuba baixo. Esse instrumento ele é afinado em Fá, né? A primeira foi patenteado com afinação em Fá, com 5 pistos. Os 3 pistos para a mão direita estão montadas a produzir 1 tom, meio tom e 1 tom e meio. O par para a esquerda produz 3/4 de 1 tom e 2 tom e meios. O intuito, irmão, de tantos pistos, né, de tanto recurso, era melhorar os defeitos de afinação. A tuba moderna. Então, irmãos, a tuba moderna, essa tuba que nós conhecemos hoje, a tuba vertical, ela passou por diversas modificações e aprimoramentos, irmãos, até nós chegar no modelo que nós conhecemos hoje. Dentro disso, nós temos 2 modelos de tuba. Nós temos as tubas baixo e as tubas contrabaixo. Tá? Essas tubas baixo, nós temos elas afinadas em Mi bemol ou Fá, né? Sendo elas com uma sonoridade mais leve, não tão escura e com uma articulação mais nítida, né? Ela é própria para execução de solo, ideal para execução de solo. Muitos tubistas solistas usam a tuba em Mi bemol ou a tuba em Fá, que é mais prático para a execução de solo, para notas agudas. Aí temos a tuba contrabaixo. Esta sim, mais ideal para a nossa necessidade, para tocar nos nossos santos serviços. Elas têm afinações em Dó ou Si bemol, né, tendo uma sonoridade mais densa, mais pesada e mais escura, né, e com maior quantidade de harmônicos, principalmente no pedal, né. Ela supre a nossa necessidade perfeitamente, irmãos. Uma tuba em Si bemol 4 pistos resolve o nosso problema, supre a nossa necessidade, traz um som mais escuro, uma sonoridade mais densa, um som mais aveludado, é o ideal para nós, tá? Dentro disso existem 4 tamanhos de tubas: a tuba 3/4, a tuba 4/4, a tuba 5/4 e a 6/4. Aí os irmãos perguntam, mas o que define o tamanho da tuba? Como é que eu sei se ela é 3/4, 4/4, né? Nós temos que olhar, irmãos, quando a gente não tem a descrição da tuba, quando a gente nunca viu a tuba, enfim, nós temos que olhar uma coisa, sempre procurar a última curva do instrumento. Qual que é a última curva da tuba? É esta aqui, ó. Esta aqui é a última curva da tuba. A partir daqui já entramos na campânula e a saída de ar. Então esta aqui é a última curva que nós temos. A partir daqui nós temos o tamanho dela, se ela é 3/4 e assim por diante. Eu tenho aqui 2 exemplos, uma tuba contrabaixo, Si bemol 4 pistos, e uma tuba baixo, Mi bemol 3 pistos. São tonalidades diferentes, são modelos diferentes, são marcas diferentes, porém têm o mesmo tamanho. São 2 tubas 3/4. Esta aqui é um pouco menor que essa, mas essa aqui ainda é uma tuba 3/4. A tuba 4/4, irmãos, eu não tenho um exemplo aqui, mas os irmãos creio que conhecem, principalmente os tubistas, uma das tubas mais conhecidas e uma das tubas que mais tem dentro do meio da nossa orquestra é a tuba Veril J981. É uma tuba sinfônica grande, ela é uma tuba 4/4. A última volta dela dá quase isso aqui, dá quase 2 dessa aqui. É uma volta muito grande, ela é uma volta 4/4. Né? A gente sempre usa a Veril J981 como referência para os demais tamanhos. Se eu tenho uma J981 no meu lado, eu olho para mim, olho para dele, tá nítido que a minha é 3/4, é claro. Né? E se tem uma 5/4, então é muito mais nítido, tá bom? Calibre. O calibre, irmão, para sabermos o calibre de uma tuba, nós temos que medir o diâmetro
da bomba do primeiro pisto, tá? Nas tubas de pisto, o calibre varia de 17 até 20 milímetros, né? Até menos, 16 até 20 milímetros. Quanto maior o tamanho da tuba, maior o calibre, tá? Isso dentro das tubas de pisto. Já nas tubas de rotores é um pouco diferente, tá? Ela pode ser uma 3/4, uma 4/4, mas tem um calibre de 21, entendeu? Já na tuba de rotor há uma variação maior, tá? E a tuba de pista, ela, como eu já disse, ela vai de 16, 17 até o 20, a de rotor pode até 22 milímetros, tá? Vou dar um exemplo para nós medir o calibre da tuba, tá? Primeiro pisto, pegamos a bomba do primeiro pisto, apertamos o pisto, tá, irmão? Sempre que a gente for retirar a bomba, apertem o pisto, tá? Para uma melhor retirada da bomba. Vamos medir esta bomba com um parquímetro. Pegamos a bomba, tiramos a medida do diâmetro, tá? E o diâmetro aqui nos deu quase 17 milímetros, 16,7, 16,8. Daria para arredondar para 16,5 ou 17 milímetros, tá? Padrão de uma tuba 3/4, tá? Então, para os irmãos entenderem, o tamanho da tuba é 3/4 e o calibre dela é 16,5, 16,8, 17 milímetros, tá? Irmãos, tamanho não é calibre e calibre não é tamanho, tá? Tamanho é 3/4, 4/4, 5/4 e 6/4. Calibre 17 milímetros, 18 milímetros, 19 milímetros, tá bom? E um detalhe, quanto maior o calibre, maior a sonoridade dela, maior a ressonância, teremos um som mais grande, um som mais aveludado, né? Porque ela vai ter mais espaço, vai precisar de mais ar, logicamente, mas teremos um som mais grandioso, tá? Irmãos, está na tela a tuba moderna, né? A tuba vertical, a tuba que nós conhecemos. Essa aqui é pistas frontais, mas temos também as de pisto top, né? Que é aquelas com os pistos aqui em cima. Essa aí é de pistas frontais. Tá? Nós temos ali, irmãos, vamos começar pelo bocal. Passamos do bocal, temos o túnel, aí temos o primeiro pisto, o segundo pisto, o terceiro pisto, o quarto pisto. Temos ali o tubo de afinação do quarto pisto, a válvula de esgotamento de água do tubo principal, primeira válvula de esgotamento de água do quarto pisto, válvula de esgotamento de água do terceiro pisto. Uma bomba importante, irmãos, o tubo de afinação do primeiro pisto. Esse primeiro pisto aqui ele é muito importante, porque esse tubo, essa bomba, a gente trabalha a afinação nela também. Segunda válvula de esgotamento de água do quarto pisto, tubo de afinação do segundo pisto e tubo de afinação do terceiro pisto. É uma imagem bem ilustrativa, bem clara, né, irmãos? Esta é a tuba. E por final, ao final de tudo, temos a campana. Tá bom, meus irmãos? Então, irmãos, o bocal é algo muito pessoal, porque cada pessoa tem a sua arcada dentária, a sua formação de lábios e a sua musculatura facial diferente uma das outras, né?
Quando perguntam qual o vocal ideal, o mais caro, o mais requisitado, aquele vocal que o músico da orquestra profissional usa, irmãos, o melhor vocal é aquele que você melhor se adapta a ele, porque realmente é algo muito pessoal. Se nós pudéssemos ir a São Paulo, entrar numa loja onde temos diversidades de vocais, levar nossos instrumentos e escolher e tocar vocal por vocal até nós encontrarmos o melhor que nos adapta, seria o ideal, seria o perfeito. Porém, hoje muito não é a nossa realidade, foge um pouco, né? Então, irmãos, dentro disso, o que podemos dizer, o que podemos recomendar, né? Hoje, o que podemos dizer para a nossa necessidade, da nossa orquestra, para os nossos santos serviços, o melhor vocal que supre a nossa necessidade é o vocal que vem junto com o instrumento. Porque, irmãos, esse vocal, ele foi feito para aquela tuba e aquela tuba foi feita para esse vocal, né? E nós vamos se adaptar a ele, porque já há uma adaptação entre os dois e nós só vem para se adaptar a ele. Também, irmãos, evitar comprar vocais pela internet, porque nós não podemos tocar ele junto com o instrumento, não podemos sentir ele, não podemos ver se nós vamos se adaptar a ele, e às vezes investimos dinheiro, uma fortuna no vocal que quando chegar não vai resolver o nosso problema, né? Ou também por indicação, aquele irmão falou: pá, compra aquele vocal, que aquele vocal é bom, mas é bom para ele, talvez para mim não vai ser bom. A tuba como instrumento solista. O concerto que a tuba teve um destaque, creio que o maior destaque como solista, foi o Concerto for Bass, Tuba and Orchestra, escrito por Ralph Vaughan Williams, grande escritor e compositor. Teve como estreia no dia 13 de julho de 1954 no Concerto de Jubileu da Orquestra Sinfônica de Londres. E o solista, irmão, o tubista, era o Philippe Catelinet, com regência do maestro Sir John Barbirolli. Vamos colocar umas imagens aí do compositor, do Ralph Vaughan Williams, e do tubista Philippe. Tá? Esse concerto é a coisa mais linda, até vou colocar um trecho para os irmãos dar uma olhada. Afinação. Irmãos, a afinação é um assunto muito importante. É algo necessário, é algo que tem que estar afinado. Se possível, irmãos, sempre estar afinado. Porque um instrumento desafinado é triste. Quanto mais uma tuba, irmão. A tuba eu sempre costumo dizer, a tuba ela é dois extremos. Ou ela ajuda, auxilia, enriquece uma orquestra, ou ela derruba uma orquestra, né? De diversas maneiras. E a afinação é uma delas, irmãos. Devemos cuidar, né? Em cima disso, irmãos, da afinação, o lá de afinação geral da tuba
é o Lá 1, escrita no inário como o Lá 2, tá? Vamos dar um exemplo do Lá de afinação que devemos dar no escudo, tá? Não é. E sim, o Lá 1. Esse é o Lá da tuba nas afinações que antecedem o culto, tá? E os ensaios. Devemos cuidar também, irmãos, das mudanças climáticas, né? Pois o clima pode influenciar diretamente na afinação do nosso instrumento, tá? Se notarmos, né, uma instabilidade na afinação do nosso instrumento, podemos usar o recurso das bombas, tá? Se está calor e a gente nota que o instrumento deu uma distorcida, está desafinado, irmãos, abrimos um pouco a bomba e vamos afinando, sempre abrindo, porque o clima está calor, então tu precisa abrir um pouco a bomba, tá? Para os gases de dentro se expandir e encontrar a afinação correta. E se estiver frio, fizemos o contrário, né? Claro, se ela já estiver dando uma diferença, né? Se tá frio, a tuba deu uma desafinada, fecha a bomba, vai fechando a bomba até encontrar a afinação correta, tá bom? Que pode estar um pouco baixo. No que a gente vai fechando, a gente vai subindo e vai até encontrar a afinação correta, tá bom? Sempre recomendado, irmãos, sempre, se possível, afinar a tuba em casa, individualmente, né? Após afinar em conjunto na orquestra, com os irmãos nos cultos, né? Nunca evitar chegar lá, tem culto de domingo e só depois no outro domingo eu vou congregar. Fica guardada a semana inteira a tuba, aí eu vou afinar só lá no culto. Não, irmãos, pega a tuba em casa antes do culto, toca uns hinos, afina ela, depois lá em conjunto só afina para dar os últimos detalhes. Então, irmãos, por hoje era isso. Para o vídeo não ficar muito extenso, nós vamos dividir ele em dois, tá? Então no próximo vídeo falaremos sobre tessitura, embocadura, postura, capacidade volumétrica de ar, as tubas fora do padrão, transposição, limpeza e a execução da tuba e a finalização do vídeo. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe.